não espere tudo piorar. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero deixar mais esta mensagem para nós, aqui no início dessa semana, meditarmos um pouquinho acerca da gloriosa palavra de Deus. Sabemos que em todo o capítulo desta Bíblia, em cada versículo contido aqui dentro, há uma lição para nós, há um ensinamento que o bom Deus deixou para mim e para você, que está guiando a minha vida e a sua vida. E eu creio que nós podemos todos os dias tomar um pouquinho deste vasto conhecimento e fazermos com que estas pequenas porções nos levem a um crescimento diário, né? Eu peço que você, ao assistir aqui o nosso conteúdo, se ver que este conteúdo pode ajudar mais alguém, compartilhe com as pessoas, leve adiante este assunto, não para pessoas que já são batizadas, né? Mas principalmente para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador, não começaram ainda a sua jornada de fé, que você possa ser um incentivador para essas pessoas, fortalecendo o seu ministério aí onde você está. Se você não tem uma igreja para ir e está nos assistindo aqui, há o endereço de alguns tabernáculos que vão passar aqui por vídeo, né? Você que está acompanhando por vídeo, nós temos o endereço de alguns tabernáculos aqui na região, que você possa ir fazer uma visita. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, amém? Nós vamos então ler as Escrituras. Desculpe, a garganta ainda está um pouco meio se recuperando, mas Salmo 119, versículo 59 é o nosso texto de hoje, e ele diz assim: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Ora, considerar, eu creio que é uma palavra que acompanha sempre a vida de um cristão. Ele está sempre parando, ele está sempre meditando, ele está sempre buscando saber se aquilo que ele está fazendo agrada ou não a Deus. É um desejo, é algo natural da vida cristã. Ele sempre está analisando, ele sempre está para si mesmo. Não é analisar vida de outros, é analisar a nossa própria vida. É olhar para este grande inimigo que temos, que o irmão Brana pregando diz: nosso maior inimigo é nós mesmos. É o maior desafio, é conseguir controlar a nós mesmos. Você pode observar e ver que sempre temos soluções na mente, nas ideias, para consertar a vida de todo mundo, mas dificilmente conseguimos dar conta da nossa própria vida. É uma marca na história do homem, é uma marca na vida humana, essa luta diária, né? O irmão Brana chegou a dizer, por exemplo, o irmão até nos mandou ontem esta passagem, falava sobre aqueles dois cães brigando dentro. Qual desses cães que vence? Um homem perguntou para o índio. O índio respondeu: olha, aquele que eu alimento mais. Então há uma luta acontecendo dentro de nós agora. Agora eu gostaria que você entendesse e pensasse assim, que bom é para o homem que ele sirva a Deus, que ele se entregue a Deus, antes de ter as suas experiências terríveis. Que às vezes a única forma que Deus tem para se encontrar comigo, com você, e nos salvar de um futuro incerto, de uma vida de pecados, é cruzar abruptamente o nosso caminho. E às vezes isto vem com dor, isto vem com lágrimas, isto vem com choro, sabe? Às vezes muitas pessoas relutam toda a sua vida em aceitar a Cristo como seu Salvador. Passa ali a juventude, que é o período da força, do vigor, da esperteza. Era uma hora em que, se você se rendesse a Cristo, você seria assim uma pessoa extremamente produtiva na obra, na causa de Cristo. Mas muitos se trancam e dizem: olha, eu não vou dar a minha juventude a Jesus. E eles avançam: olha, depois que eu casar, que eu tiver minha família, aí eu vou à igreja.
E quando chega este período, eles vão protelando os tempos. E às vezes vão encontrar-se com Cristo lá no finalzinho de suas vidas, quando há todo ali um histórico de sofrimento, de lutas, de percas, de tristezas profundas que poderiam ser evitadas. O seu caminho poderia ter sido muito mais produtivo se você tivesse considerado lá no iniciar da sua vida, no iniciar da sua mocidade, no iniciar da sua fase adulta, escolher a Cristo como seu Salvador. Se você parar e rever e olhar para os rumos em que a sua família vem tomando, o rumo em que os seus parentes que não têm Cristo no coração, que não aceitaram a Ele, que aparentemente, num primeiro momento que você olha, pode parecer que estão super bem, estão sorrindo, suas vidas nas redes sociais são vidas maravilhosas, mas há um vazio lá dentro. Considere, há um ponto faltando naquela vida, há algo ali por trás, há uma tristeza naquela alma, sabe? Às vezes está ali, você sempre o vê feliz, porque ele sempre está alcoolizado, ele sempre está ali sobre o efeito de algum entorpecente, algo assim. Mas por que ele está precisando daquilo? É porque lhes falta alguma coisa. Então considere, esse é o tipo de vida que eu quero, sabe? Uma vida que eu preciso destas coisas para encontrar uma alegria. Este é o futuro, é isso que eu desejo para a minha vida. Ora, eu creio que se você parar e pensar só um pouquinho, você vai ver que não, este não é o futuro que nenhum de nós imaginamos. Então não espere tudo piorar, sabe, para dizer, olha Jesus, agora eu preciso de Ti. Não espere chegar ao fim do poço para então gritar por socorro. Ao menor sinal de problemas, está na hora de dizermos, Senhor, ajuda-me aqui na minha causa, socorra-me aqui nas minhas lutas, eu preciso do Senhor aqui. Olha, irmão, é interessante, o irmão Branham contou uma história para nós na mensagem Quando Considerei o Meu Caminho. Ele falou de um jovem, ele diz, um rapaz ali entrou correndo na reunião quando a chamada de altar estava sendo feita, e ele veio lá de fora e veio correndo assim e se aproximou e disse, olha, eu quero me tornar um cristão hoje. Bem, com certeza sempre ficamos felizes em ver isso. E ele declarou, a razão pela qual quero me tornar um cristão é que eu tenho sido um andarilho. Eu já andei muito nesta vida, já vivenciei muitas experiências, já sofri, já passei talvez fome, sede, sabe? Já tive uma vida toda complicada. E ele continuou, eu estava vagando por aí uma vez, e lá numa floresta ao norte ali dos Estados Unidos, ele disse, eu fiquei sem dinheiro nenhum. Não tinha o que fazer. Então ele continuou dizendo, olha, eu fui contratado por um acampamento de madeireiros, onde havia ali uma mulher idosa, uma mulher de cor que cozinhava, e eu ia ajudá-la a lavar os pratos e assim por diante, para conseguir dinheiro suficiente para o meu sustento. Então ele relatou, nós dormíamos ali no pequeno quarto aos fundos, em um grande pedaço de lona ali para separar a minha parte da parte onde ela estava, situações precárias. E prosseguiu, certa noite, com a cabeça embaixo da coberta, eu fui despertado por vozes que falavam alto e perto da minha janela. Sabe, é em momentos assim que você aparentemente está num sossego, em um momento de tranquilidade, de repouso, que notícias avassaladoras vêm. Notícias que obrigarão você a estar pronto, quando muitas vezes, muitos homens e mulheres não estão prontos. Notícias que chegam e não dão tempo de você se preparar. Ora, o que isso fala para mim e para você? Que devemos andar preparados. A vinda de Cristo, por exemplo, ela não se dará assim, olha, vamos, Guilherme, Senhor, eu não estou pronto, então espere aí, eu vou te esperar aqui até você se arrumar e aí eu te levo. Olha, as coisas serão rapidamente. Eu devo hoje, sabendo que Ele está para chegar, está para vir, eu me preparar. Não é assim que você faz no seu natural? Quando você combina de sair com alguém, quando alguém combina de passar na sua casa para te dar uma carona para o trabalho ou algo assim, você não fica esperando a pessoa chegar para então se arrumar. Ora, você já está pronto,
A pessoa passa na frente da sua casa, te chama ou buzina ali, você diz: ei, estou aqui, estou pronto, pega ali a sua bolsa, alguma coisa, e já está pronto, não há tempo. A pessoa não vai esperar você tomar o seu banho, jogar o cabelo para um lado, para o outro, né? Se perfumar todo, não, ele tem pressa naquilo que ele está fazendo. Então vamos pensar assim, com o Evangelho, hoje nós temos um espaço de tempo aí, não sabemos até quando isso durará, mas é importantíssimo que eu e você estejamos prontos. É importantíssimo que tomemos a Cristo rapidamente sobre as nossas vidas. Então ele diz: olha, eu estava assim. Então de repente essas vozes vieram até a minha janela. Eu tirei a cabeça de debaixo da coberta. Então ouvi uma voz dizer: Jim, vamos voltar para a cabana o mais rápido possível, porque podemos ser varridos completamente para a eternidade nos próximos instantes. Aquele tornado está vindo na nossa direção. Ei, não é brincadeira não. Quando a coisa às vezes vem contra mim, contra você, vem para acabar mesmo, vem para ser um ponto de destruição na nossa vida. E aí? Estamos prontos para enfrentar um baque na família? Estamos prontos para ver as portas de emprego se fecharem? Se você tem Cristo em seu coração, você põe aquilo na mão de Deus e sabe, as portas se fecharam aqui, mas logo vai abrir ali na frente. Mas e se você não tem esta certeza? Quando você tem a certeza de que Cristo é com você, o irmão Branham chegou a dizer: o médico pode levantar o pior dos diagnósticos que você puder imaginar, mas você olhará para aquilo e dirá: ei, mas Deus nem falou nada ainda. Eu vou esperar para ver o que Deus tem para me dizer. Eu vou conversar com Ele, eu vou contar o meu caso a Ele. E quando você faz isto, há uma paz tão transformadora dentro de você, e você sabe que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o seu Deus. Que o Deus que curou no passado continua curando agora. Nós não estamos vivendo aqui apenas de relatos antigos. Eu creio, espero que você seja assim também, em um Deus que é presente, em um Deus que agiu lá atrás sim e move a minha fé e a sua até hoje, mas Ele continua agindo aqui nos nossos dias também. Então essa notícia chegou para este rapaz. Então não pude deixar de admirar quando pulei para a janela e olhei e vi aquela longa nuvem em forma de um funil e uma constante explosão de trovões e relâmpagos. Talvez a visão mais assustadora da sua vida estava diante dele. Ei, muitas vezes nós vamos ter que passar por situações assim, lutas extremamente árduas, situações extremamente conflitantes. E vi quando os relâmpagos iluminavam as árvores sendo arrancadas e aquela grande longa cauda de serpente vindo bem em nossa direção na cabana. E ele contou assim para mim: olha, eu ouvi, irmão Branham, a lona batendo, e aquela senhora olhou para mim e disse: filho, vem cá para o meu lado, vem. Sabe de uma coisa, irmão? O homem que se encontrou com Deus, a mulher que se encontrou com Deus, não importa se é na fase da bonança, não importa se é na fase da escassez, não importa se é na hora em que as coisas estão calmas ou se é a hora em que as coisas estão extremamente agitadas. Estas pessoas, estes irmãos e irmãs que tiveram encontro com Deus, eles querem salvar, mesmo lá no fim, mesmo que a vida deles esteja em perigo, eles estão querendo salvar, porque eles refletem o que Cristo fez. Cristo no madeiro, nos últimos suspiros, estava salvando pessoas, estava salvando almas da perdição. Está dentro do verdadeiro crente salvar, dizer às pessoas: olhe, hoje nós estamos numa era digital. Quando você compartilha com alguém, quando você convida aí na tua cidade alguém a vir à igreja, talvez a sua casa está em dificuldade, talvez a sua vida está em dificuldade, mas lá está você convidando as pessoas a vir a Cristo. Talvez uma enfermidade lhe apertando e todo mundo dizendo: olha, coitado, ele está assim, mas lá está você convidando as pessoas. Você não para. Há alguma coisa aí dentro de você que reflete a Cristo. Você quer salvar até o fim. Então, nesta hora tão complicada, essa senhora podia estar preocupada com muitas outras coisas, mas ela viu ele e disse: ei, venha para o meu lado, tem uma lanterna acesa aqui, eu vejo que você está com medo, vem para cá. E relatou. Então eu fui até lá e ela perguntou para mim: você é um cristão?
o andarilho ali disse: não, eu não sou um cristão. Mas você já orou alguma vez? Ela perguntou. Ele disse: não, nunca orei. E ela disse: olha, bem, é melhor você orar, porque esses tornados costumam jogar tudo no chão. Não é brincadeira, esses problemas que estão vindo aí não são brincadeiras. As lutas que estão aguardando eu e você neste novo ano que está começando não são brincadeiras. Há pressões contra a igreja cristã o tempo todo. E aí, como é que você está? Você já orou? Você se colocou na posição? Você está pronto para enfrentar essas coisas? E ele contou: olha, reverendo, eu me abaixei ao lado daquela mulher idosa naquela pequena caixa onde ficava a lanterna, mas eu estava muito assustado, eu não conseguia orar. As pressões de fora eram maiores do que aquilo que estava dentro de mim. Eu me assustei facilmente. Se o diabo puder pôr medo em você, cada barulho que ele fizer é o fim do mundo para você. Há tantas pessoas assim, problemas no casamento, na família, que se tornam montanhas gigantescas para eles, porque eles não conhecem quem é que está dentro deles. Se você conhecer que o Deus da Bíblia está dentro de você, você não temerá estas coisas. Você saberá onde você está alicerçado. Você saberá sobre qual base você está. Então ele disse: olha, eu estava muito assustado, eu não conseguia orar. E ele continuou dizendo: e agora a única coisa que eu podia fazer era sentar e observar aquela velha santa, calma, sem nem um pouquinho de preocupação com nada do mundo, falando continuamente com alguém que ela conhecia. Não era a primeira oração da vida dela. Ela não esperou o pânico chegar, o caos chegar, tudo piorar para ela orar, não. Ela conhecia o que era a oração. Ela era uma mulher que vivia em constante oração. Ou será que nós estamos assim hoje? Temos essa intimidade com Deus? Ou esperamos o filho, a filha, o casamento, sabe, a vida conjugal, a vida financeira e todos os setores que você puder imaginar? Eu gosto sempre de dar esses exemplos mais clássicos, né, que estão mais perto de nós, mais possíveis de acontecer. Mas imagine qualquer coisa. Vamos esperar acontecer um grande evento para então orar? Ou vamos estar prontos para que quando essas horas chegarem, nós possamos ter saldo na oração, sabe? Possamos ter ali vamos assim dizer, um conhecimento com Deus, sabe? Quando as coisas apertam, muitas vezes você não sabe nem o que pedir. Ora, pastor, eu não sei nem como falar com Deus. É porque está faltando este diálogo com mais frequência. Quando você conversa com alguém todos os dias, você conhece o que ele está passando. Você sabe o que ele quer dizer. Um olhar dele, você capta o que ele quer pensar, o que ele está pensando e o que ele quer dizer. Você vai aprendendo a entender aquelas pessoas. E é assim que temos que ser com Deus. Você vai conversando na oração com Ele e você sabe o que agrada a Deus e o que desagrada. E você passa a fazer aquilo que agrada a Ele. Você passa a ter saldo, você passa a ter suas orações respondidas. Não espere o caos bater na porta da tua casa. É hora de reagir, não espere tudo piorar. Ele disse: ela conversava com alguém que ela conhecia. A oração dela era uma oração soberana, era uma oração assim, sabe, suave e profunda ao mesmo tempo. E eu disse: Senhor, eu estou muito assustado e não consigo orar, mas se tu me deixares viver, eu orarei depois disso. Aí a grande pergunta que eu te faço é essa: precisa vir um tornado na minha vida e na sua? Precisa vir uma ventania de problemas, sabe? E arrancar de nós as nossas bases, o que conquistamos, para então orarmos? Será que não, hoje Deus não deu para nós um tempo, uma boa casa, um bom momento, uma boa igreja para você ir lá e se firmar com Deus? Não espere as coisas piorar. Vejam, às vezes são necessários problemas para nos fazer compreender, para voltarmos nossas esperanças para Deus, para nos entregarmos a Ele. Não deixe chegar neste ponto. Entrega-te ao Senhor ainda hoje. Rompa esta barreira de problemas que te segura e diga: Senhor,
eu quero te servir. Eu não sei nem como começar, mas eu quero começar. Eu não sei nem como orar, mas eu quero falar aqui algumas palavras. Eu quero dar o pontapé inicial. Eu quero riscar um marco na minha vida, daqui para frente ser diferente. Muitas pessoas gostam de pegar esses primeiros dias do ano, traçar metas, organizar dietas e cronogramas de exercícios para o ano todo e coisas tais, que são bons, tem seu lugar, tem suas aplicações, mas o mais importante para você que ainda não aceitou a Cristo, para você que está ausente da igreja, para você que a mornidão te pegou, para você que talvez uma revolta com algo te levou a ficar distante da igreja, eu estou te convidando a considerar os teus caminhos, a não esperar tudo piorar, a não perder tudo, a não ver o casamento por um fio, a não ver os filhos por um fio para então voltar. Volte agora, renda-se a Cristo agora, comece este ano positivamente, comece este novo mês, sabe, com a vontade de acertar, de melhorar, de crescer espiritualmente. Você que já provou da graça de Deus e alguma coisa te levou a ficar ausente, retorne, meu irmão. Não espere as coisas piorarem, retorne, dê esta vida para Jesus e você vai ver que você vai encontrar uma alegria como jamais você encontrou na sua vida. Cristo tem isso para você e eu espero que você encontre isso. Oremos, querido e eterno Deus, graça te damos, Senhor, que criastes os céus e a terra, que formaste tudo o que nós conhecemos. Desde o ar que respiramos, ó Pai, está sobre o teu controle. Tudo, Senhor, está diante de ti. Eu agradeço, Pai. Eu agradeço que nessa imensidão de situações e problemas e lutas, sentimos o Senhor tão perto de nós. Neste mundo que todos os dias está se corrompendo, o homem está estragando a terra com o seu pecado, com a sua ganância, com a sua brutalidade, com a sua violência, mas no meio deste caos estamos enxergando a tua palavra. Oh Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor nos despertou a considerarmos um dia os nossos caminhos e entendemos pela tua palavra, Senhor, que não há um caminho melhor do que o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes ele pode ser estreito, ele pode ser espinhoso, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Eu convido o Senhor a tocar no coração destes ouvintes, ó Pai, a tocar no coração desses que têm se afastado, desses que estão ausentes, seja ele criança, novos, jovens, adultos, pessoas de idade. Pai, toca no coração dessas pessoas, que elas compreendam que elas necessitam urgentemente do Senhor ao lado delas. Este é o meu desejo, Pai, essa é a minha oração. Proteja, guarde cada um que nos ouve nesta hora e dê um dia de bênçãos, de vitórias, Senhor, para eles. É o meu desejo, Pai, e a minha oração. Amém, Jesus. Amém.